Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Quando descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou: a que horas o menino tinha melhorado? Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 13h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Este foi o segundo sinal de Jesus, realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido diácono Nelsinho, povo de Deus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, que estão aqui, que estão em casa. Estamos, então, na 4ª semana da Quaresma, após o grande domingo também da Misericórdia, podemos dizer assim, né, que comemoramos, que rezamos do Filho pródigo que voltou para a casa do Pai, o Pai que continua a atrair os seus filhos, e Ele não deseja realmente que nenhum se perca. Ele não quer perder você, viu? Não quer perder você não, viu? Ele não quer nos perder. Ele quer salvar a todos. Por isso que Ele atraiu até mesmo os pagãos, como nós escutamos no Evangelho. E Jesus percorria várias cidades, não é mesmo? A gente escutou, a gente tem escutado já, a gente sempre escuta no Evangelho. O Senhor, nós escutamos hoje, foi para Samaria, região pagã, foi para Galiléia, e na Galiléia, nós escutamos aqui, ele foi em Caná, onde ele tinha realizado o seu primeiro milagre, tinha se manifestado, transformando a água em vinho. Resgatando isso, né, de que o Senhor não quer perder ninguém, meus irmãos, não nos desesperemos da salvação dos nossos, por mais que eles estejam perdidos, por mais que eles estejam num caminho errado, não desesperemos. Vamos acreditar que nosso Senhor vai chegar também até eles, e que eu seja sinal, que você seja sinal também para os nossos. Mas encontramos no Evangelho este funcionário real, portanto trabalhava para os romanos, era romano, que foi despertado na sua fé, despertou a sua fé em Cristo Jesus. Por isso soube que Jesus estava por ali, embora o Senhor tivesse constatado, né, ao estar ali na sua terra, entre os seus, ele constatou primeiro a incredulidade, e aqui ele acompanhou, aqui ele percebeu uma certa abertura. Quando chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem. Mas aí vem, por que eles receberam bem, né? Porque tinham visto tudo que havia feito em Jerusalém durante a festa. Então, por um lado, o Senhor até se alegrou porque ele tinha sido recebido ali, mas também já ficou desconfiado, né? Porque
Eles tinham recebido o bem por causa do benefício, de um possível benefício que eles também poderiam receber de nosso Senhor. Por isso que ele exortou aquele funcionário real, porque queria que Jesus fosse até o seu filho para curá-lo. E aí Jesus exortou: se não virdes sinais e prodígios, vocês não vão acreditar. Mas interessante que aquele homem insistiu: mas Senhor, desce para curar o meu filho, desce antes que ele morra. E é interessante aqui essa situação geográfica, realmente, de Cafarnaum, para a terra dele, para a terra desse pagão, para curar o seu filho, mas é uma situação também espiritual. Lá embaixo, desce, Senhor, desce porque lá está feio o negócio, desce porque lá nós não temos Deus, desce, Senhor, até o meu filho para curá-lo. Pensemos nas situações em que nosso Senhor também precisa descer para estar com os nossos, descer para curar, e nosso Senhor fez isso, né? O Pai enviou o seu Filho, Ele desceu para estar aqui conosco. Ele se encarnou, não para nos menosprezar, não para nos ridicularizar, mas Ele veio para salvar, veio para estar conosco, veio para estar com os seus, veio para curar, para libertar, para dar vida nova. E esse pedido desse pagão, que seja também o nosso pedido: Senhor, vai lá até o meu filho, Senhor, vai lá até o meu marido, a minha esposa, vai lá, Senhor, até a minha comunidade, vai lá, Senhor, até os meus irmãos que precisam da misericórdia do Senhor. E o Senhor, nessa situação então, não geográfica, mas espiritual, mexeu com a fé daquele homem. Aquele homem já tinha dado passos na fé. Primeiro ele acreditou e foi até o Senhor. Indo até o Senhor, pedindo a nosso Senhor, e mesmo sendo ali um pouco descartado, mesmo sendo ali exortado, ele acreditou na palavra de Jesus e foi, e se colocou a caminho. Interessante que ele pediu, Jesus, desce, vamos lá comigo, me acompanha, Senhor. Jesus disse: pode ir, que o seu filho está curado. Ele podia ter relutado, ele podia ter argumentado mais uma vez: não, mas é importante que o Senhor vá lá. Não, ele acreditou. E a cura aconteceu à distância. Meus irmãos, quando nós cremos, o milagre acontece. Amém? Quando nós cremos e nos colocamos a caminho, o milagre acontece. Foi o que ocorreu. Aquele homem acreditou e ficou parado ali, cruzou os braços, foi para sua casa. E no caminho, um dos seus servos avisaram ele: olha, o seu filho está curado. Mas que hora que foi mais ou menos? Por volta do meio-dia. E ele constatou que foi naquela hora que Jesus havia dito que o seu filho estava curado. Meus irmãos, neste tempo quaresmal, vamos dar passos na fé. Nós estamos aqui neste santuário, nós estamos aqui na Canção Nova, porque alguém também teve fé, não foi, gente? Alguém acreditou. E o milagre foi acontecendo. E muito mais do que uma estrutura física, diácono? Uma grande obra espiritual foi realizada na vida e tem sido realizada na vida de tanta gente. É claro, isso ainda é muito pouco, perto do mundo que a gente precisa alcançar. Mas a gente tem dado a nossa parcela. Do Padre Jonas, dos nossos primeiros irmãos, dos primeiros que abraçaram, até os últimos agora, até aqueles que são vocacionados, e você que é sócio, benfeitor, nossa gratidão. O milagre tem acontecido porque nós acreditamos. Meus irmãos, que continue a ser assim. Vamos acreditar em Deus e Ele vai realizar a obra. Vamos acreditar e dar passos de conversão, passos de partilha,
Vamos acreditar e dar passos de reconciliação, vamos acreditar e dar passos, e o milagre vai acontecer. Amém? Vamos dar passos. Nós estamos aqui mais uma vez, professando a nossa fé, acreditando em nosso Senhor, mas ao sairmos aqui, depois o diácono vai despedir, ide, né? Mas não é um ide só porque a missa acabou, não, mas é porque a sua missão começou, a nossa missão começou. Continuemos a dar passos na fé. Quem crê na palavra, contempla os milagres. Quem acredita em Jesus, contempla os milagres. Vamos crer e caminhar. Caminhar, dar passos, e o milagre vai acontecer, para a honra e glória de Deus. Obrigado, Senhor, por esta palavra. E como aquele pagão, Senhor, nós queremos dar passos também na nossa fé. Dar passos de acreditar no Senhor, que o Senhor é Senhor, que o Senhor é Salvador, que o Senhor é o libertador. Nós cremos, Senhor. E ajuda-nos a dar passos de conversão, de deixar o homem velho, a dar passos de deixar os vícios, de deixar tantas coisas que não fazem parte da nossa vida como cristãos. Senhor, nós cremos e vamos dar passos. E cremos, Senhor, que o milagre vai acontecer, que as graças vão acontecer, pela fé, pelos passos e, é claro, pela misericórdia do Senhor, os milagres, as graças vão acontecer. Ajuda-nos, Senhor, a dar passos em acreditar e dar passos concretos de reconciliação, de amor ao próximo, de partilha, de desapego das coisas deste mundo. E sim, o milagre vai acontecer e nós cremos, Senhor, o milagre já está acontecendo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.